Amados irmãos, amadas irmãs, continuando, quando o seu sentimento seja: eu já perdoei, mas a pessoa errou de novo contra mim, essa pessoa é assim mesmo, então você não consegue mais perdoar. Mas vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Vamos ver o que o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 18, versículos 21 a 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esse versículo é um versículo que expõe o nosso ser. Pedro fez uma boa pergunta. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Daí ele disse: até 7 vezes. Sabe que, de uma maneira geral, eu tenho conhecido tantas pessoas, o padrão que a gente tem é mais ou menos de até 3 vezes. Então, o padrão de Pedro era um padrão muito superior ao nosso. Mas ninguém esperava que o Senhor Jesus respondesse: não até 7 vezes, 70 vezes 7. Em outras palavras, perdoar sempre. Por quê? Você vai manter um caderninho para registrar quantas vezes você já perdoou seu irmão ou tal pessoa num determinado fato? Nesse tipo de coisa eu já te perdoei 3 vezes. Aquilo já te perdoei 2 vezes. Quando o Senhor diz 70 vezes 7, o Senhor está dizendo: perdoe sempre. Aí você diz: Senhor, isso é meio difícil. Então vamos ver a porção correspondente em Lucas. Lucas 17, versículos 3 a 4. O Senhor diz: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Olha só. Aqui o Senhor diz: vocês têm que cuidar, têm que tomar muito cuidado. Quero que vocês prestem atenção. O Senhor está falando: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Tá certo? Até aí nós concordamos plenamente. Ele pecou contra mim, vou repreendê-lo. E você diz assim: se ele se arrepender, perdoa-lhe. É claro, você diz: é isso aí mesmo, o Senhor Jesus está certíssimo. Então, alguém faz algo contra mim, eu vou, falo com ele, ele se arrepende, claro que eu vou perdoar. Mas esse versículo ainda há uma continuação. Não para por aí o que o Senhor Jesus falou. Ele disse assim: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Aí você vai dizer para o Senhor: não, Senhor, aí é demais. Aí é demais. Isso eu não vou aguentar. Como é que eu posso aceitar isso? A primeira parte está certo. Se ele pecar contra mim, eu o repreendo, ele se arrepende, eu lhe perdoo. Mas agora você diz: se por 7 vezes no dia, significa o quê? Que no mesmo dia ele fez de novo contra mim. Daí ele veio de novo, dizendo: eu estou arrependido, daí eu vou perdoá-lo. Daí ele faz de novo.
Daí vem até mim e diz, estou arrependido. Daí eu perdoo. Daí ele faz de novo. Quem aguenta isso, não é verdade? Mas o Senhor está falando isso para nós. Você diz, Senhor, isso já é demais, já é demais. Então, eu tenho que fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você já pecou contra Deus? Quantas vezes? E depois de ter pecado, você foi até Deus falar assim, Senhor, eu pequei, eu peço perdão. Você já fez isso? Eu creio que todos nós já fizemos isso. E depois, o que aconteceu? Não voltamos a pecar de novo? Muitas vezes no mesmo erro, o mesmo tipo de erro. Daí nós vamos diante do Senhor, Senhor, me perdoa. E o Senhor nos perdoa. E aí nós fazemos de novo. Não é assim? Aqui o Senhor disse 7 vezes no dia. E num dia, quantas vezes você peca contra Deus? Quantas vezes eu peco contra Deus? Aí o Senhor fala algo a respeito do perdão, que é muito importante. Primeiro, se você fica contando quantas vezes ele já fez isso com você, isso é uma prova de que você não perdoou. Porque você está se lembrando. Muitas vezes, quando nós temos problemas, e aí nós tratamos com o problema, daí nós concluímos falando, depois de chegar num acordo, resolvido o problema, assunto morto, assunto encerrado, assunto enterrado. Não é assim? Assunto morto, assunto enterrado. Mas o nosso problema é que nós não enterramos tudo. Deixamos sempre uma pontinha de fora. Para quê? Para que numa eventual incidência ou tiver um problema semelhante, nós trazemos tudo de volta. Mas o Senhor nos ensina na sua palavra o que é perdoar. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 34, a parte B, diz assim, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. E em Hebreus capítulo 8, versículo 12, diz o seguinte, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. O Senhor está nos dizendo uma coisa, que quando Ele perdoa, Ele esquece, porque passou. Já foi resolvido. É um novo começo. Nós não podemos somar as coisas futuras, as coisas do passado. Passado já se foi. E quando nós perdoamos, nós esquecemos. Isso é algo muito importante que nós precisamos compreender. Perdoar tem como resultado esquecer. Nós precisamos compreender essa realidade. Olha aqui, em Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Versículo 7 fala de um perdão e dos pecados serem cobertos, mas o versículo 8 fala do Senhor não imputar pecado nenhum. Isso quer dizer o quê? Que o seu registro foi limpado. Não consta nada num registro. Não é algo maravilhoso? Essa é a obra da redenção, é assim que Deus nos perdoa. E é assim que nós devemos perdoar aos irmãos. Talvez você diga, irmão, como nós vamos conseguir isso? Nós veremos mais adiante. Você vai dizer, mas você já falou para nós que iria falar mais adiante, mas não falou. Eu só vou falar depois de todos nós compreendermos quão sério é não perdoar, a ponto de nós ficarmos desesperados. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Continuamos amanhã, se o Senhor permitir. Amém.